Boa tarde, Ângela. Oi, Nirvana, tudo bom? Tudo bem? Essa moça linda que já está acostumada com a câmera, porque tem um movimento de bate-papo sobre Body Talk, é a Ângela Abdala, terapeuta de Body Talk de Brasília, terapeuta certificada desde 2009. Vai con- Trabalho com Body Talk desde 2009. Perfeito, vai contar um pouquinho para a gente, então, nessa nossa série de entrevistas, justamente como o Body Talk chegou na sua vida pessoal, como ela transformou sua vida profissional, e como eu te conheço de outros carnavais, eu quero muito saber das suas histórias, de como tudo isso vem mudando sua vida mesmo. Conta pra gente. Combinado. Eu costumo dizer que esse nosso trabalho fala muito de uma cura muito mais profunda, né? Então, cada vez que a gente procura uma cura fisiológica, uma cura emocional, a gente sabe que está o quê? Se aproximando da essência, né? Buscando estar cada vez mais inteira, mais integrada para estar nesse mundo aqui, da melhor forma possível. Então, assim, procurei o Body Talk, conheci o Body Talk em 2006, buscando cura, ou pelo menos uma melhora de sintomas. Assim, eu convivo com uma colite, acho que você já sabe, já tem bastante gente que sabe disso, né? Então, eu convivo com uma colite ulcerativa desde criança, 10 anos de idade. E eu tive 3 grandes crises na minha vida, né? Então, assim, nesses anos todos, algumas as crises diárias, mas muito controladas, mas 3 grandes crises. E em 2006 foi uma delas, né? Então, eu estava bem mal, e nesses momentos, eu acho que a gente se identifica, né? Quem estiver ouvindo pode se identificar bem com isso. Nesses momentos em que aperta, é que a gente procura bastante coisa que está em volta, é que a gente se aproxima da espiritualidade, né? Inclusive. Sim. E uma grande amiga até hoje, a Ania, me falou assim, olha, eu conheço uma pessoa, ela é irmã da minha médica, e ela está fazendo Body Talk, eu ouvi falar agora, recentemente, e eu acho que tem muito a ver com você, vai lá, veja, né, se te ajuda. E cheguei lá para essa sessão de Body Talk. E justamente, assim, foi surpreendente, mas não tão estranho, eu acho que eu já navegava nessa onda. Era um momento muito da física quântica, né? Então, eu estava já estudando, já bem próximo a isso tudo. E aí, quando a terapeuta começou a trazer, foram questões profundas, né? Bem isso que a gente está falando. Eu fui com uma demanda, eu sentia muita dor nessa época, e ela trazendo outras questões, aí memórias tão profundas, questões de relacionamento, e aí tudo vai juntando num grande quebra-cabeça, né? E a gente faz dá um salto, assim, de consciência. Então, assim, eu busquei por isso, foi maravilhoso. E essa terapeuta, Vânia, ela é bem antiga no Body Talk, acho que fez o primeiro curso que veio para o Brasil, Vânia Alvarenga. Ela, ela olhou para mim e falou, olha, tem tudo a ver com você, porque a gente continua a conversar, né? Então tinha, assim, sensação de ter encontrado a tribo, né? Sim. E a gente começou a conversar, ela falou, tem tudo a ver com você, vem conhecer pelo grupo de estudos, se te interessar, vai, os cursos estão acontecendo no Rio de Janeiro e tudo. Sim. E aí eu fui, percebi que realmente era a comunicação que eu queria ter com as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz o jornalismo, né? Então, esse estudo da comunicação sempre esteve na minha vida. Sim. Mas era essa comunicação sutil que eu sempre busquei. E assim que deu, eu estava com uma filha muito pequena, eu não fui para o Rio, então eu esperei vir para Brasília. O primeiro curso que teve em Brasília eu fiz. Sim, sim. Foi assim, foi Da assim que primeira eu cheguei. turma, então, de Body Talk em Brasília, que realmente são os primeiros anos do Body Talk no Brasil, né? Logo, como você mesmo disse, chegou no Rio, depois sincronicamente foi para Brasília e Belo Horizonte, então você foi privilegiada aí na primeira turma. A matriz de Body Talk em Brasília é muito forte, vocês são todos terapeutas muito sustentados numa matriz muito bonita. Então, como foi sua progressão profissional? Como foi se sentindo terapeuta de Body Talk e partir para a certificação? Sim. Então, profissionalmente, isso eu acho interessante, né? Porque é o que eu falei. Eu fiz alguns cursos na minha vida, assim, a primeira coisa que eu trabalhei foi educação física, então já tinha esse contato com o corpo, eu adorava perceber, né, a expressão corporal, entender as pessoas através do corpo. E depois passei por algumas outras coisas e fui parar em jornalismo, que foi onde eu tive o diploma, tudo isso. Mas no próprio jornalismo eu buscava a comunicação sutil,
buscava mensagens subliminares, eu sempre queria trabalhar com essa questão mais sutil do subconsciente, né, tudo isso. E quando eu conheci, foi o que eu falei, a sensação de estar encontrando com a tribo. Primeiro curso, né, com a Janet, inclusive, nossa Sim, mãe, do Body Talk no Brasil. sim. Eu lembro que são 4 dias, né, inteiros, assim. Quando acabou o curso, gente, que sensação de vazio que deu. Eu fui para casa, assim, meio, sabe, não sei nem explicar, mas aquela sensação de onde eu tô, o que que é isso, o que que vai ser de agora para frente. Foi muito interessante. Sim, Mas, assim, nessa busca, né? Então, daí eu já corri atrás de grupo de estudos, porque eu falei, eu preciso estar em contato com essas pessoas que falam a mesma coisa que eu. Parece que não, Nirvana, mas de 2009 para cá, deu um salto muito grande de aceitação dessas terapias. Então, conversar sobre isso em 2009 com pessoas, só com as pessoas que entendiam bem do que a gente estava falando. sim, É sim. impressionante. E é Mas aí bonito, foi isso. Então, sim. cheguei nesse caminho, pode falar. Não, eu ia justamente complementar que é curioso como, de fato, te instiga a forma da comunicação, né? Porque falar sobre isso naquele tempo era muito difícil, e como você foi desenvolvendo também, provavelmente instigada por essa habilidade de se comunicar e falar sobre isso também, falar sobre o body talk, né? Sim, sim. Porque tem isso, né? O falar faz com que a gente dê saltos também. É uma visão muito mais ampla, muito mais lá na frente. Eu nunca me contento a simplesmente estar olhando o que existe agora. Eu sempre tive essa gana por criar coisas novas, por chegar em conceitos novos, implantar essas sementes novas, sabe, em pequenos grupos, ou de um a um que seja, mas plantar o que é o novo. Por isso que eu, né, o que eu falei lá no início, eu também falo com cada paciente o que é a cura, porque a gente precisa mudar esse paradigma, né? Tem que mudar. A gente está vivendo num momento de pandemia, é algo mundial, e que se a gente não muda esse paradigma de saúde, de busca pela cura, a gente continua patinando. Porque é uma Sim, mudança geral, né? Não sei se você concorda comigo, mas a gente sim, precisa olhar para essa mudança, não que ela seja de uma hora para outra, mas a gente vai precisar olhar de uma forma ampla, de valores, conceitos, estilo de vida. E aí sim, isso tudo se reflete na saúde, né? sim. Consciência. Sim, sem dúvida. Bom, para situar quem for assistir essa entrevista a qualquer momento, a gente está falando de É. 25 de março de 2021. Essa entrevista vai ao ar, no final de abril de 2021, junto da Jornada Body Talk, e a gente Uhum. está situando o mesmo momento de extrema crise, né, pandêmica no Brasil, de mortes e contágio pela Covid-19. E você está contando do seu percurso aonde você fala do body talk a partir do seu ponto de vista pessoal e físico. Depois me Uhum. parece que profissionalmente o body talk também foi mudando algumas crenças de trabalho sua, é isso mesmo que você estava caminhando agora na resposta? Exatamente, porque o que aconteceu? Eu fui para a comunicação sutil, que aí é o body talk, é o corpo falando, né? E essa nossa comunicação do campo, que eu acho a coisa mais linda, né? Você entra em contato com a pessoa profundamente, com todo o contexto e campo da pessoa, a pessoa em contexto, no seu contexto, no seu campo. Então, é lindo isso. E aí, a partir dali, eu consegui ter essa comunicação que eu tanto buscava, conversar com o corpo, perceber essas sutilezas, né? E aí, com essa gana de criar coisas novas, de plantar sementes, né? Não, se eu não me engano, acho que foi 2015, a gente montou um grupo de estudos muito maravilhoso, assim, já tinha passado, né, por outros grupos, eu comecei a oferecer os grupos de estudo, Sim, e eu sei que foram 10 bruxinhas unidas, que a gente começou a revolucionar assim, a ideia sobre cura, como plantar isso e não sei o quê. E isso virou um grande projeto lá na Quanta, né, que é a clínica que hoje em dia está desativada, a gente tem que ver qual vai ser o próximo formato disso tudo, né? Mas a Quanta começou a oferecer, além desse grupo de estudos, um projeto social de acolhimento para as pessoas que queriam conhecer o Body Talk, que não podiam pagar uma sessão tão uma sessão no nível que a gente cobra, né? Que é uma sim, sessão, não é barato mesmo, e porque os cursos também são muito caros, e o Body Talk é muito bom, como diz a Janet, então sim. é isso. Só que como era um momento de grupo de estudos e os terapeutas estavam qualificados a atender, eu poderia fazer a supervisão, então a gente conseguiu fazer um grupo bem grande, foram 2 anos de muitos atendimentos, muitos, assim, eu lembro. Uhum. Então, a gente estava falando dessa gana de comunicação, né?
e essa minha vontade de ver o novo e de disseminar esse novo. E isso acabou gerando um grupo de estudos maravilhoso. Depois de vários pequenos grupos, de repente aconteceu um grupo de estudos com 10 bruxas. Eu posso falar que são 10 bruxinhas, assim. A Sim. gente foi uma força tão grande, assim, primeiro uma força amorosa mesmo, assim, vinda do coração, um desejo de oferecer algo para as pessoas, sabe? E um Sim. desejo de aprender e ver o Body Talk na sua profundidade, né? Então isso tudo fez esse grupo ser muito especial mesmo. Acho que se as meninas assistirem, elas vão saber, vão se tocar aí por essa fala. Mas Sim. então, e esse grupo, com todo esse amor e essa vontade de fazer algo novo, ofereceu um projeto social, a gente se juntou. As meninas que estavam, então, em treinamento começaram a atender, eu podia supervisionar, e sentia que eu sustentava muito isso, né? Sim. Sustentava essa onda energética, principalmente, né? A Gisela estava ali do meu lado também, sustentando uma onda muito mais concreta da coisa, e a gente foi segurando, e as meninas, as raízes, né? As meninas também segurando ondas ali. Eu sei que a gente conseguiu, por 2 anos, atender cerca de 30 pessoas por terças-feiras. Então, muita gente pôde se beneficiar. Era um Sim. trabalho social, então era um valor bem simbólico de sessão. Sim. Muitos estudantes puderam conhecer, e como assim as pessoas mais novas têm essa mente, né, conversam muito diretamente com o Body Talk. Então, elas assimilam, elas degustam aquilo, né, elas devolvem coisas lindas e comemoram cada conquista. Foi lindo assim, o projeto. Mas é começo, meio e fim, né? E a gente agora Sim. tem que começar outros projetos, cada um com o seu formato. Sim. Inclusive, acho que o projeto Covid é muito isso, né, Nirvana, agora, nesse momento. Sim, sim, sim. E que experiência linda, né? A gente vai voltar a falar de Covid, sim, mas que experiência linda é essa de promover um projeto de assistência a preços facilitados, de Uhum. body talk dentro de uma clínica, que a gente tem alguns exemplos dentro de outros contextos, como hospitais, por exemplo, aí em Brasília, inclusive, Sim, sim, mas me parece que isso te trouxe algo ainda mais especial sobre esse tema da sua entrevista que está se tornando, que é essa comunicação sutil que você nomeia, essa sua sim, busca e, na verdade, essa sua aquilo que você encontrou como comunicação sutil, né, que o Body sim, Talk é, na sua prática profissional, quer dizer, você encontrou isso como terapeuta, você encontrou isso na sua clínica, e você encontrou isso em espaços onde o Body Talk não chega. Como é que é isso para você, né? Como é que é esse onde mais eu posso estar, onde mais o Body Talk pode chegar? Me parece que isso permeia um pouco sua vontade de se expressar, né? sim, sim, muito. Eu acho que o Body Talk foi a ferramenta, né, que mais me encantou, que mais conversou comigo, então é a ferramenta que eu uso. Agora, desde sempre, assim, o que eu mais busco é plantar em cada lugar que eu tenho abertura, né? A gente nunca chega à força, mas quando você percebe que tem uma abertura, é uma satisfação enorme. Que existe esse caminho de cura, sabe? Essa comunicação sutil, né? Como eu venho falando. Porque é a partir dessa comunicação que a gente entende o outro profundamente. Né? Vamos deixar o racional, a mente acalmar um pouco e vamos ver esse tempero que está aí dentro dessa pessoa, esse conteúdo mais puro, né? Tanto o conteúdo puro de o que eu preciso fazer para o que eu preciso trazer à consciência para ter um salto de bem-estar, de autoconhecimento, e o que eu posso fazer também com isso tudo. Eu acho que assim, é o que o Body Talk faz, né? Primeiro, assim, quais são as prioridades? Então, o que eu preciso trazer para a consciência? E, a partir daí, qual o próximo passo? Sim. Então, assim, é plantar esse formato de cura que eu venho falando. Eu acho que isso, sim, Sim. em cada espacinho. Você é uma E muito... jardineira. Você é uma jardineira de sessões de Body Talk. Você sabe que essa expressão na literatura é muito rica, né? Os Aham, jardineiros são muito queridos na literatura aham, como um todo. E me aham. parece que a sua graça de usar essa expressão sobre plantar sementes traz mesmo uma outra percepção de cura, porque cura é fazer crescer, é ter adubo, é ter condições, é conhecer o contexto, é conhecer da terra, e não muito pouco coincidente, hoje, excepcionalmente, eu estou gravando nesse setting
que eu nunca faço, que é outro lugar aqui desse nosso tempo casa-trabalho, e Sim, estou cercada de verde, então estou realmente ali. conectada à sua visão, à sua percepção sobre o Body Talk. Vamos falar um pouquinho de Covid, Ângela? Antes da gente começar essa entrevista, você estava falando, né, da sua experiência desse último ano, né? A gente completou há poucos dias um ano de pandemia. E como é que você está lidando com isso na clínica? O que que você tem observado? O que que você gostaria de compartilhar com a gente sobre esse momento que nós estamos, né? Uma coisa que eu percebi ontem forte, uma paciente, um caso, né? Me procurou pedindo ajuda porque ela estava esgotada, porque ela tinha ficado uma semana cuidando do marido e que teve que ser internado. Ele está bem, mas teve que ser internado. Ele está no oxigênio sem ser, não é entubado, nada não. Mas aí me chama a atenção o quê? Eu falei isso ontem, a gente esquece de olhar para o suporte que a gente tem que dar para as pessoas que estão em volta. Ela narrando, ela estava esgotada, ela tem um filhinho muito pequeno que estava extremamente nervoso, irritado, por quê? Não consegue expressar o medo que ele está do pai passando mal ali na frente dele, o pai de repente some de casa, né? E os cachorros dela, ela falou, até os cachorros estão estressados. Então é algo assim, é interessante que é uma rede mesmo, né, Nirvana? Porque eu estou aqui, eu sempre falo, eu estou oferecendo todo o meu apoio às famílias das pessoas que estão com Covid. Fiz a sessão Covid específica para o marido, então apoio para as pessoas que estão doentes. E desde o início da pandemia, fazendo um suporte para os profissionais, eu atendo muitos profissionais de saúde, sabe? Muitos médicos, e não só médicos, mas da Secretaria de Saúde, todo mundo está sendo convocado, né? E eu me coloquei muito à disposição para dar esse suporte mesmo. Agora, a rede, por quê? Porque eu também preciso desse suporte. Tá, olha, nem me diga. E era o que a gente estava falando há pouco tempo, né? Como a gente conseguiu, e eu acho que foi uma ideia sua, cuidando do cuidador, não foi? Sim, na verdade, de Rafaela Capote, que A assumiu o nosso Rafa, grupo de WhatsApp de troca de sessões. Então, para todo mundo a, conhecer, a gente tem vários micromovimentos dentro da matriz brasileira. Um deles foi realmente uma troca de sessões entre terapeutas. Eu, de fato, encabecei isso ano passado. E logo passei a bola para a Rafaela Capote, que está muito tá fazendo bem o link nomeando também. esse grupo É, exato de troca de sessões entre nós, porque a gente precisa também de sessões, inclusive com esse foco do esgotamento, de como a gente está lidando também com a nossa sobrecarga, né? isso. É o que a Sim, gente estava falando, porque a gente está aqui, a gente está vivendo isso, não tem como fugir disso. Não adianta falar assim, eu estou bem, ponto. Eu acho que existe um ponto em que a gente precisa olhar para a dor, olhar para o medo, e o outro ponto, depois que a gente esvazia isso, buscar contemplar, porque se a gente também não vai contemplar a beleza de uma flor, de um sorriso de uma criança, um cachorrinho brincando, as pequenas coisas, a gente afunda. sim. Então, não é o negar, eu acho que tem que ter muita responsabilidade. O Body Talk está aí segurando a onda, mas a gente precisa se agarrar na ciência também, né? Sim. Demais. Mas, assim, chorar tudo isso, ter os medos e, em algum momento, respirar e falar, olhar para o belo, aceitar o amor que o outro tem por você, né? O cuidado que tem, ficar um pouco nas coisas belas também, para a gente conseguir respirar e seguir, né? Porque a gente está vivendo isso. Não adianta simplesmente momentos de meditação, perfeito, a gente sublima tudo isso, a gente percebe que é o caminho, a gente vai precisar passar por isso, é a evolução da humanidade. Né? Sim, E tem sim. que dar imunidade também. E da imunidade também, verdade, verdade, é um bom duplo sentido, né. E eu queria fazer uma última pergunta para você, que tem a ver com o que você estava dizendo agora, quer dizer, olhar para o momento que nós estamos vivendo, para a pandemia, para o Covid, olhar para o seu caminho, né, tão pessoal e ao mesmo tempo tão conectada, né, tanto com a sua busca pessoal para um aspecto físico, pelas suas buscas profissionais que te fizeram ser jardineira, né, poder espalhar suas sementes. Como que você vê o Body Talk como uma jornada espiritual? Como é que isso acontece para você? Tá, bem interessante. Bom, é isso. A minha experiência desde criança com essa doença, que acho que a doença já é uma jornada espiritual bem dolorida, mas né? Então, por algum motivo, a minha experiência com a alopatia não foi boa. Então, comigo não funcionava. A colite é algo hoje em dia mais conhecido. Quando eu tinha 10 anos, ninguém nem conhecia, quase não ouvia falar. Demoraram um ano para diagnosticar alguma coisa.
E mesmo com corticoide, sulfa, não funcionava, não adiantava. E eu sofrendo de dores, eu saí da crise, mas continuava com dores e tudo. E a partir daí eu comecei a buscar as coisas diferentes. E aí eu comecei a buscar homeopatia, acupuntura, até chegar no Body Talk. E o que eu vejo nisso tudo? Por que eu fiz esse caminho todo? Porque isso tudo funcionou comigo. A alopatia, por algum motivo, não funcionava. E todo esse outro aspecto funciona comigo muito bem. Eu tenho uma colite muito branda há 1000 anos, então, né? Há muito tempo. Sim. E eu estou muito mais equilibrada do que muita gente que precisa tomar remédio cotidianamente. Então, para mim, como que eu vejo esse caminho? Eu precisava passar por isso para confiar profundamente e poder plantar sementes. Meu Deus, Porque Ângela. se eu não confio, é Exato. isso. Se eu não vivi isso, como é que eu vou convencer tanto outros profissionais que podem vir, né, nos grupos de estudos, nessa formação, como os pacientes? Sim. Eu preciso viver para poder devolver isso. E foi isso. Que bonito, que bonito. Você sabe que eu acho que eu vou mudar o nome da série de Body Talkers falando para Body Talk, eu vou chamar de Chorando para Falando de Choro, porque todas as entrevistas eu me emociono, me arrepio. É muito bom falar para as pessoas que é a partir de si que a gente busca a nossa unidade, é a partir da experiência da dor que a gente também aprende sobre a alegria, e é também sobre a alegria que a gente ressignifica a dor do outro, né? É uma alegria te ouvir, é um prazer, uma honra te ter como colega. De verdade, de verdade. Digo a mesma coisa, viu? Receba esse finalzinho de entrevista como um grande abraço, já que a gente está aprendendo a fazer abraços cada vez menos físicos Sim. e cada vez mais espirituais. Parabéns e muito obrigada por você ser essa terapeuta tão linda. Obrigada, Ângela, por essa entrevista. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui pertinho de mim também. Eva.